Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em você. Hoje nós vamos começar um módulo que particularmente eu gosto muito, que é o nosso módulo de fonética e ortografia. Todo mundo está com o módulo em mãos? Pessoal de casa, ó, verifica, abre aí o módulo, acompanha pelo módulo. O pessoal de EBSES, se eu não me engano, deve ser ali o slide 19 e 20. Slide 30? Pô, fui longe, né? Não passei nem pertinho. Slide 30, o pessoal do curso de extensão é o primeiro slide, porque é o início da proposta de fonética e fonologia. Alguns professores não gostam do conteúdo fonética, fonologia e ortografia, porque ortografia já gera um pânico, né? Vai que um aluno olhe para você e pergunte uma palavra que ninguém sabe, só ele viu no dicionário e ele pergunta como é que se escreve. Dá um medo danado. Graças a Deus eu não tenho problema de perguntar, mas o que significa isso? Nem sei o que significa. Como é que se escreve? Vamos procurar lá no Pai Google. Eu não tenho problema em relação a isso. Fonética, fonologia e ortografia eu gosto porque é talvez um módulo que vocês conseguem perceber a utilidade fora do cenário de concurso público, fora do cenário de especialização, não, de reciclagem. Não é uma teoria que você acha que não utiliza. É algo que você utiliza, porque todo mundo escreve e-mail, todo mundo escreve SMS. Hoje todo mundo. Mas assim, a construção desse módulo é uma construção que é bem interessante porque vocês percebem a lógica do uso, por que eu tenho que aprender, como é que eu tenho que aplicar, e é o conteúdo que vocês mais tentam aplicar mesmo. O primeiro ponto, primeiro tópico, é justamente sobre o novo acordo ortográfico. Novo acordo ortográfico, todo mundo fala para mim assim, eu tenho que estudar português porque depois de todas as regras que foram alteradas, mudou tudo. Mudou tudo, gente? Não. Pensando, fazendo um comparativo aqui com Portugal, nós mudamos de 0,4 a 0,5% de nossa base linguística. Portugal mudou aproximadamente 7%. É uma mudança consubstancial muito, muito forte, não é? O que mudou em Portugal? Inicialmente eu não entendia por qual razão Portugal não estava muito simpatizante ao processo do novo acordo ortográfico, porque vocês vão perceber que as mudanças que foram apresentadas pelo decreto foram mudanças muito lógicas, mudanças que realmente facilitaram a nossa vida no que diz respeito ao estudo da língua portuguesa, tá? Então vocês vão agradecer, porque eu agradeço todo dia. Eu agradeço as mudanças que eles fizeram. Por que Portugal não agradeceu? Ao contrário, até se posicionou de forma bastante adversa. A palavra ato, nós já escrevemos assim há bastante tempo, não já escrevemos? Portugal ainda escrevia assim. Esse C aqui, ele já não é mais pronunciado. Então, você tem uma queda das consoantes intersilábicas sem pronúncia. No caso de ato, ele já não tinha pronúncia. Qual é a sílaba aqui quando nós chamamos, quando nós pronunciamos a palavra ato? Qual é a sílaba que mais se prolonga? Vou pedir para que vocês pronunciem. É muito de pronúncia, tá? Esse módulo vocês vão ter que prestar muita atenção ao ritmo que a palavra vai ganhar. Vou contar de 1 até 2 e todo mundo com carinho, afeto, respeito e dedicação vai dar uma chamadinha, como se ato fosse o nego bom. Vai dar uma chamadinha à palavra ato. 1, 2. Ai, gente, olha, se vocês chamarem o nego assim de vocês, pelo amor de Deus, o nego ou a nega, né, que eu desconsiderei as meninas. Pelo amor, é assim. Faz de conta que ato, para as meninas, ato é a cara de Gianecchini. Ato está indo pegar você em casa para levar você para o cinema. Pensa aí. Gianecchini alto pra caramba, meu Deus.
Ele chega lá na sua residência, você está com o interfone quebrado e ele fica meio no desespero, apertando, e você está na janela. Mas não pode perder a delicadeza, tá? Está na janela, você tem que chamar ato. Você vai gritar por ato, é Gianecchini, é a primeira vez que você está saindo com Gianecchini. Vai dar uma chamadinha com carinho, né? E com elegância. Todo mundo, por favor, mão na boca. Ó, todo mundo. Mão na boca, assim. É sério, gente, tô brincando não. 1, 2. Ato. Percebam que mudou, não mudou? Você já deu um tom. Cris está lá, tô só na descrição. Você já deu um tom diferenciado à palavra. Então, você já consegue perceber, quando pronuncia ato, já consegue perceber que a sílaba que mais se prolonga é justamente o A. Beleza? Em Portugal, a presença ou ausência desse C interfere no prolongamento da sílaba. Para nós não interfere, mas para os portugueses interfere. Então eles se posicionaram de forma diversa porque eles, sem esta apresentação do C, já não identificam essa ideia do prolongamento, da abertura da vogal. Então por isso que eles se posicionaram de forma bem enérgica, contrários ao novo acordo. Mas o novo acordo ele não mexe com apenas a utilização dessas consoante intersilábica sem apoio vocálico. Vocês lembram? Na minha época de 8ª série, todo mundo escrevia caráter assim. Aí eu passei para o primeiro ano e comecei a ver todo mundo escrevendo caráter assim. Quem mais lembra dessa fase de transição? Você lembra, Adri? É contemporânea, né, amiga? Olha, eu fiz a 8ª na década de 90. Início da década de 90. Então você tem um tempo aí, não é, de evolução. O nosso acordo ortográfico, o decreto, ele foi apresentado, ele foi assinado e entrou em vigor em 2009. Mas vejam há quanto tempo as pessoas passaram a assumir essa perda aqui do C intersilábico, sem apoio vocálico. Ó, há bastante tempo. Eu vi uma questão que me intrigou bastante e que tira muita gente do páreo lá na prova do concurso. De acordo com o acordo ortográfico de 1990, houve as seguintes alterações. Se você encontra uma questão desse tipo lá na prova, você vai parar e pensar o quê? Poxa, nós estamos tratando do novo acordo ortográfico e das modificações. Nós modificamos, como eu falei para vocês, somente 0,4 a 0,5% de nossa base linguística. A modificação está na inclusão de algumas letras no alfabeto. Letras que foram retiradas na década de 70 retornaram ao nosso alfabeto. Quais são? K, W e Y. O Y, inclusive, é extremamente importante porque, por exemplo, palavras que não são de origem portuguesa, elas são grafadas com Y, caso o som seja de I. Por exemplo, gente, olha, todo mundo já... Agora ele não quer. Todo mundo já leu Iemanjá com Y, não já? Iemanjá. Todo mundo já viu Iemanjá com Y? Todo mundo já viu Yara com Y? É com Y porque é uma palavra de origem portuguesa. É uma palavra de origem tupi. Então, por ser uma palavra de origem indígena, nós não transcrevemos a palavra com I. Nós transcrevemos a palavra com Y, ok? Algumas pessoas, no entanto,
escrevem Iemanjá com I. Aí lá na prova do concurso, se por um acaso eles perguntarem qual é o termo que está de acordo com a norma culta de língua portuguesa, apresente para nós um contexto em que se trata do Iemanjá. Tupi não, perdão. Iara é tupi, Iemanjá é africano, tá? Nós temos uma palavra aqui, Iemanjá, e o contexto do sincretismo africano, a apresentação da palavra como uma palavra de origem africana. Qual das duas palavras está de acordo com a língua portuguesa, com a norma de língua portuguesa, a norma culta? A primeira ou a segunda? A primeira. O problema, quando nós nos deparamos com esse tipo de questão, o problema é que nós não conhecemos a origem de todas as palavras. Por exemplo, vocês vão verificar lá na frente, daqui a algumas aulas, na aula de ortografia, a regra sobre o C cedilha, que indica que palavras de origem africana, tupi, indígena no caso, árabe e palavras de origem italiana, qualquer palavra, portanto, que não tenha origem no português, quando eu tiver o som de s, eu vou escrever com C cedilha. E aí eu pergunto para vocês, como é que se escreve mussurunga? Com 2 S? Mussurunga. Mussurunga é uma palavra de origem indígena. Por ser uma palavra de origem indígena, se eu tenho o som do S, eu tenho que escrever com C cedilha. Ou seja, o nosso bairro Mussurunga City está transcrito de forma adequada à norma culta de língua portuguesa? Não. Mas o concurso quer o quê? A norma culta de língua portuguesa. Mussurunga, Sussuarana, caçula. Caçula é uma palavra de origem africana. E por ser uma palavra de origem africana, vai ser grafada ali com C cedilha. Mas todo mundo aqui sabia a origem dessas palavras? Não. Aí é um tipo de regra que é bastante complicada para nós internalizarmos, porque nós precisamos de um conhecimento prévio acerca do processo etimológico do termo. Mas vamos aqui continuar. Acentuação. Esse é o ponto máximo da mudança do novo acordo ortográfico. Acentuação e algumas regras de acentuação que foram alteradas. Quais são as regras que foram alteradas? Ditongo, hiato, o hiato duplicado e o. Nós temos a apresentação dos hiatos conservadas no sentido do hiato U e I, de saúde, por exemplo, e saída. Poucas regras em acentuação foram modificadas. Mas eu encontrei muita gente que chegou para mim e falou assim, olha, Rose, eu estou querendo um curso sobre o novo acordo ortográfico, porque agora eu nem preciso mais acentuar pelo e-mail, porque as palavras perderam acento. Todas as palavras perderam acento? Não. Eles modificaram algumas regras e vocês vão perceber qual foi a lógica dessa modificação. E a utilização do hífen. Antes do novo acordo ortográfico, quem sabia usar hífen aqui? Depois do novo acordo ortográfico, quem sabe usar hífen aqui? Então dá no mesmo. É muito mais interessante nós aprendermos com o referencial do novo acordo ortográfico. Por quê? Porque antes do novo acordo ortográfico, nós não nos dedicávamos a aprender a utilização de hífen. E agora, após o novo acordo, o que é que nós temos que fazer? Aprender a utilização do hífen. E a regra ficou bem bacana, vocês vão perceber também que existe bastante lógica em relação a isso. Aqui, pequenininho, porque eu não vou apresentar, dá para apresentar falando para vocês e está no material. Primeira abordagem. Primeiro nós temos que apresentar, não vou ler isso aqui não, tá? Aqui é para vocês fazerem um acompanhamento em casa. Eu vou mostrar para vocês o que são esses elementos. Antes de nós trabalharmos com as regras em si, nós precisamos identificar alguns conceitos prévios. O grande problema de concurseiro é o seguinte, de concurseiro entre aspas, porque concurseiro que se preze vai a fundo. O grande problema de quem faz concurso público, às vezes, é o fato de que eles não querem consolidar base de teoria. Eles querem ir logo para o conteúdo que está no edital.
Se você não entende como é que esse conteúdo é organizado, vai entender o conteúdo plenamente? Não. Alguns conceitos prévios, eles precisam ser apresentados. O conceito, nós vamos começar a apresentar esse conceito por meio aqui da identificação do que é o fonema. O que é fonema? Som. Então, se fonema é som, eu posso me distanciar do processo sonoro da reprodução das palavras? Jamais, eu não posso me distanciar. Eu tenho que focar nessa pronúncia. E tem gente que não quer trabalhar com a pronúncia, quer trabalhar somente lendo a teoria e tentando aplicar, olhando a palavra. Você tem que pronunciar. Quais são os fonemas que são produzidos pela fala? Eu tenho o fonema vogal, o fonema chamado de semivogal, o fonema chamado de consoante. Qual é a diferença entre esses fonemas, tá? Quando eu pronuncio uma vogal, e numa aula passada nós falamos sobre isso, acho que na aula 6 do módulo de semântica, na aula 7 do módulo de semântica nós falamos sobre isso. Quando nós pronunciamos as vogais, não há obstrução. O que acontece para diferenciar uma vogal de outra é a elevação aqui do maxilar. Então, mesmo já tendo feito isso com alguns de vocês, vou repetir a experiência, tá? Vou contar de 1 até 2 e eu quero que vocês pronunciem A, E, I, O, U. 1, 2. A. O pessoal de casa fez também, aposto que alguns fizeram. Olha, quando eu pronuncio A, eu tenho uma elevação total o rebaixamento aqui da parte inferior, o que leva a uma elevação, que me dá uma elevação total da minha pronúncia. A vogal A é a única pronúncia que é sempre considerada vogal. A única. Se o A estiver em qualquer construção, ele será vogal. Ok? Beleza, né? E eu posso dizer que este A, ele tem uma pronúncia alta. Então, minha vogal A é uma vogal alta. Pronunciem, por favor, E, I, O, U. O pessoal de casa tem que fazer também, tá? Quando vocês pronunciam E, I, O, U, eu quero saber de vocês quais vogais, quais pronúncias ficam mais rebaixadas. E, I, O, U. I, O, levanta, né? O, e U faz o quê? Abaixa novamente. Então, E e O são consideradas vogais médias. Eu não coloquei vogal por qual razão? Porque a única que será sempre vogal é a A, porque ela é alta. Olha a questão da lógica. Como E e O têm uma pronúncia média, eles podem variar entre vogal e semivogal. I, U são vogais identificadas como vogais baixas. Elas também podem ser identificadas como vogais ou semivogais. Beleza? Posso ir, não posso? Quantas vogais nós temos pensando em fonética, fonologia, em língua portuguesa? A pergunta é tão besta, né, Adri, que você até fala... Ah, como assim? Vou repetir a pergunta. Quantas vogais nós temos em termos de fonética, fonologia em língua portuguesa? 5? Não, temos 12. Porque fonética, fonologia, eu indiquei que é o quê? Quantas reproduções sonoras, portanto, a minha pergunta foi essa. Quantas reproduções sonoras eu tenho consideradas como vogais em língua portuguesa? Nós temos A, mas nós também temos AN. Uma pronúncia aberta e oral e uma pronúncia nasal. Nós temos E, nós temos E e nós temos E.
Olha, isso aqui é só para representação da pronúncia, ok? Não é pela transcrição do que você vai encontrar em determinada palavra. E nós temos o I. Nós temos o on e o o. Nós temos o U e o Belezinha? Deu para entender direitinho? Quantas vogais abertas nós temos em língua portuguesa? Nós temos 5 vogais abertas. Quantas vogais fechadas? Abertas porque o som ele é A, E, I, O, aberto, tá? Quantas vogais nasais nós temos em língua portuguesa? 5. E quantas vogais fechadas nós temos em língua portuguesa? Apenas 2. Beleza? Algumas palavras, algumas línguas, elas têm até 24 reproduções sonoras. Não me peçam para reproduzir porque eu não sei. Mas algumas têm até 24 reproduções sonoras, tá? Por que é importante nós identificarmos? Repita. Abertas e orais. E essas aqui são nasais e essas aqui são fechadas, ok? E orais também. Vejam só. Para aproveitar aqui a visualização. A sílaba em língua portuguesa, vocês já viram sílaba sem vogal? Somente uma consoante? Não. A sílaba em língua portuguesa ela é organizada como um processo de pirâmide em que o ápice é sempre a vogal. O que está aqui pode ser uma consoante, pode ser uma semivogal, mas vogal só uma. Como é que nós identificamos se uma determinada estrutura é vogal ou semivogal? Pela pronúncia novamente. A vogal ela tem uma pronúncia mais prolongada. A semivogal ela tem uma pronúncia mais curtinha. Então você vai ter que aprender a pronunciar para identificar. Beleza, gente? Posso ir, não posso? Por exemplo, é correto afirmar que na palavra também nós temos uma vogal e uma semivogal? Aí eu vou introduzir só um conceito aqui que a gente vai precisar. Sabem, lembram do ditongo? O que significa palavra ditongo? Antes de identificar o conceito, eu quero saber o que significa a palavra. Não, a palavra mesmo. Di significa 2. Tongo significa tons. Então, eu estou me referindo a 2 tons vocálicos. O que é um ditongo? Pensando em conceito do que nós vimos lá na escola, na 3ª série. Ditongo é o encontro de 2 vogais. São 2 vogais? Não, porque na língua portuguesa, o ápice de uma sílaba é a vogal. Eu chamo atenção para a língua portuguesa porque eu não sei se em outra determinada língua nós temos determinados fenômenos que estão acontecendo. Mas em língua portuguesa, nós temos o ápice sendo a vogal. Nós não podemos ter, portanto, 2 vogais. Nós temos 2 tons vocálicos. Um tom de vogal e um tom de semivogal. Eu falei para vocês que fonética, fonologia é a observação do som, a observação do fonema. Por conseguinte, o que eu ouço aqui em também? Eu ouço o T. Eu ouço o A. Esse A eu ouço como A ou an. Eu ouço o B. Eu ouço o E. Esse E eu ouço E ou E. Eu ouço esse M. Pronunciem só até aqui. O que tem aqui? Também. E a palavra é como? Também. Quando esse som de I for um som de semivogal,
A representação da transcrição, porque isso aqui que eu estou fazendo é uma tentativa de transcrição fonética, tá? A transcrição não pode ser com I. Tem que ser uma transcrição que mostre para mim o fonema de semivogal. E o fonema de semivogal I é justamente representado pelo Y. Quando vocês leem isso aqui, vocês pronunciam isto aqui. Também. Porque se nós não tivéssemos esse som, nós iríamos produzir também. E a pronúncia também? Não, a pronúncia é também. Ok? Beleza, eu posso seguir, não posso? Na sequência, nós percebemos, portanto, que nesta palavra, este é uma vogal e este som de I é um som de semivogal. A semivogal, portanto, graficamente falando, não precisa apenas ser representada por uma vogal gráfica. Ele pode ser representado por um som de semivogal. Belezinha? Belezinha, não é? Ok. Vamos aqui seguir. Na nossa sequência, cadê o negocinho? Nós vimos, portanto, o que são as vogais, nós vimos o que são as semivogais, nós precisamos identificar o que são as consoantes. As consoantes são reproduções sonoras em que há uma obstrução quando nós pronunciamos a palavra. Por exemplo, bola. Eu escuto quantos sons aí? Quantos sons eu escuto? Pergunta proposital, e eu sabia que vários iam indicar para mim que nós temos 2 sons, nós temos 2 sílabas e 4 sons. Porque vejam só, eu pronuncio bola. Se eu não encontrar esta representação aqui, minha palavra vai ser como? Bola. Se eu não encontro esta reprodução, minha palavra vai ser como? Blá. Então, eu tenho umas mudanças aí de pronúncia. O que me faz identificar para vocês que cada letra dessa está representando para mim um fonema. Porque o fonema é justamente isso. Uma representação sonora que tem poder de diferenciação. É a menor partícula sonora diferenciadora da língua portuguesa, de qualquer língua, tá? Eu encontro aqui, portanto, 4 fonemas. Se, por um acaso, eu trocar esta representação por esta representação, eu tenho a mesma palavra? Não, eu mudo a palavra. Inclusive, nem existe, tá? Nem existe o termo. O que vai acontecer? Qual é? Eu quero que vocês tentem isolar essa representação sonora aí. Tentem isolar, por favor. Que representação sonora é essa? B? Não. B é B. É o nome da letra. Não é o som. Eu quero que vocês tentem isolar. Sem pronunciar o O. Reparem que quase que não sai, né? Onde é que ocorre a obstrução? Nos lábios. Onde ocorrer a obstrução é o nome dado à consoante. Esta consoante é uma consoante bilabial. Quando nós pronunciamos a palavra G, olha, não é aqui? É uma consoante glotal. Consoante, portanto, é quando você tem obstrução. A vogal tem obstrução? A, E, I, O, U, você só faz a elevação aqui. Belezinha? Posso ir, não posso? Identificando isso, portanto, vocês vão perceber qual é a lógica dessa apresentação. Quando eu perguntei para vocês quantos sons nós tínhamos nas palavras, vocês indicaram, na palavra bola, vocês indicaram que nós tínhamos 2. Identificaram, portanto, quantas sílabas eu tenho. A separação de sílabas, por incrível que pareça, é um ponto extremamente importante ao reconhecimento das regras de acentuação. Nós não sabemos separar as sílabas. É triste,
mas é verdade. As pessoas, elas não sabem fazer separação de sílabas de determinadas palavras, tá? O que é a sílaba? Pensando nessa estratégia conceitual. Sílaba é quando você expulsa o ar. Essa expulsão do ar pode ser uma expulsão para você reproduzir um som. Por exemplo, a palavra Ana. Você expulsa o ar 2 vezes. Você está aqui reproduzindo somente um som. Mas, Rose, como é que eu percebo essa cadência da expulsão do ar? Quando você faz o movimento de expulsão, existe um ritmo, tá? Eu sugiro que as pessoas, quando tentem fazer a separação, deem vida a esse ritmo, ou movimentando as mãos, ou movimentando a cabeça, ou batendo... Vocês lembram da terceira série? Ou batendo palmas. Por exemplo, voltando aqui a bola. Eu quero que vocês pronunciem bola, tentando fazer um gestual com as mãos. Tentem, por favor, o pessoal de casa também, tá? 1, 2. Quantas vezes? 2. Tentem fazer a mesma coisa com o pai. Conseguem? Não. Se for com a cabeça, dá um torcicolo danado, gente. Não dá para balançar. Você só faz o movimento em um ponto, tá? Em um passo. Isso é extremamente interessante para nós conseguirmos, por exemplo, identificar os encontros vocálicos. Nós temos o encontro de ditongo, o encontro de tritongo e o encontro de hiato. Beleza? 3 encontros vocálicos. Ditongo e tritongo são tons em uma mesma sílaba. E hiato são tons vocálicos em sílabas diferentes. Se eu tenho sílabas diferentes, quantas vogais eu encontro? 2. No ditongo, quantas vogais eu tenho? No tritongo, quantas vogais eu tenho? Não, uma também, porque o ápice da sílaba é a vogal. As outras 2 são semivogais, beleza? Vou colocar aqui algumas palavras e eu quero que vocês tentem fazer separação silábica. Quantas dessas palavras não se separam? Ou qual a palavra que não se separa? Ou a palavra que não se separa? Caos eu separo? Eu separo? Então vamos movimentar, vamos dar vida a este movimento, a essa separação. 1, 2. Todo mundo pronuncia caos e balança as mãos, tá? É igual a Ivete. Joga a mão pra cima! Vamos jogar a mão pra cima, assim. 1, 2. Você faz caos? Não, a pronúncia da palavra, e você tem que respeitar esse ritmo do termo. A pronúncia da palavra é caos. Não é caos, é caos. Então você tem que seguir esse mesmo ritmo. Rua é uma palavra que se separa? Se você apenas olhar, você vai querer dizer que rua não se separa. Mas quando você dá movimento, o que acontece? Consegue perceber que o movimento é rua. Então eu tenho ali uma separação. Rua, eu separo. Caos, eu não separo. Engraçado, quando nós olhamos, nós pensamos que é justamente o contrário, né? Porque caos é maior e rua é menorzinho. Como é que eu separo a palavra média? Faltou uma palavra importante aqui. Como é que eu separo a palavra média? Média. Se nem pode, né? Porque as pessoas erram a pronúncia do verbo mediar. As pessoas conjugam com ele media, mas o adequado é ele
Medeia. É horrível, né? O adequado fica tão feio. É melhor pedir para a pessoa fazer uma intervenção de vez em quando. Como eu vou separar aqui em Paraguai? Paraguai e papagaio tem a mesma separação. Verdadeiro ou falso? Paraguai e papagaio tem tritongo. Verdadeiro ou falso? Falso. E a gente percebe que é falso não por olhar a palavra, mas no processo de separação. Se você tentar fazer uma questão de acentuação, de separação silábica, apenas olhando a palavra, você vai errar. Pode se conformar porque é erro na certa, tá? Em Paraguai, como é que eu vou separar? Paraguai. Eu tenho aqui na palavra Paraguai um tritongo. Papagaio. Papagai. Ó. Agora eu quero que vocês indiquem para mim onde é que eu vou fazer a barrinha. Pa. Vocês já perceberam que não há tanta segurança assim. Vai. Primeira opção. O I junto ou separado? Alguém disse um I separado. Aqui disse I junto. Esse I separado, para quem acha que é o I separado já com O ou o I separado sozinho? Com O. Alguns indicam o I separado, mas fica junto com o O. Quem pensou na separação não prestou atenção no movimento. Olha, meu movimento ele vai ser assim. Quando eu finalizar a sílaba, eu vou dar uma puxadinha, tá? Pá, todo mundo treinando. Onde? Vai. Ó a mão. Pessoal de casa também. Pá, gai. Ó. Veja, portanto, que o gai, o i, ele fica junto. Eu tenho aqui, coisa besta, né? Separação silábica em cima de uma palavra que todo mundo um dia escreveu na vida. Gai, ó. Como é que eu escrevo a palavra meia? Como é que eu separo a palavra meia? Como é que faz o movimento? Meia. Então, você vai separar aqui. Antes de analisar esta separação, o que você pensa em fazer com meia? A gente pensa em separar o I do E. E esse I, ele fica com o E. É só perceber o movimento. Lá na prova, ele pode perguntar, rua, eu tenho o quê? Hiato, ditongo ou tritongo? Em rua eu tenho um hiato. Em causa eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo. Olha, representação visual para esses encontros. O ditongo, vogal mais semivogal. O ditongo também pode ser semivogal mais vogal. Qual é a maior em termos de prolongamento? A vogal. Então, eu posso dizer que a vogal ela é maior e a semivogal ela é menor. Esse ditongo cresce ou desce? Então, ditongo decrescente. Esse aqui, ele é um ditongo crescente. Belezinha? Ok. O hiato, a representação é vogal, mas não vogal. Na outra sílaba, outra vogal. E o tritongo, semivogal, mais vogal, mais semivogal. A vogal sempre aí no meio. Em média, eu tenho o quê? Em média, o que eu tenho? Eu tenho um ditongo. Na palavra Paraguai, nós já vimos, encontramos um tritongo. Nas palavras papagaio e média, o que nós encontramos?
Aí, sem titubear, vários falam que nós temos um ditongo e um hiato. Beleza? Pela lógica visual, não é isso que a gente pensa em pegar e encontrar? Vejam o seguinte, no entanto. Como é a representação do ditongo? Vogal mais semivogal. E aqui, na outra, nós temos uma vogal. Nós encontramos essa representação de semivogal e na outra sílaba uma vogal lá? Então, nós não temos um hiato. Nós só temos o ditongo. Deu para entender direitinho? A palavra, de vez em quando, o fenômeno, esse fenômeno que nós estamos vendo, pensando em termos um ditongo e um hiato na mesma palavra, de vez em quando acontece. Como ocorre, por exemplo, na palavra pi, ao, i. O i é uma vogal. E na outra sílaba, o que eu encontro? O a é sempre. Então, aqui eu encontro um hiato. Beleza? Só que este A aqui, o mesmo A que faz hiato com I, ele faz ditongo com U. Então, aqui eu tenho um ditongo. Beleza? E este I aqui é o quê? Este I é uma vogal. Aqui nós temos um hiato? Não. Aqui nós só temos uma vogal depois de um ditongo. Ok? Essa regra aparece no novo acordo ortográfico. Por isso que eu estou querendo mostrar para vocês logo agora. Eu tenho uma vogal depois de um ditongo. Belezinha, não tá? Ok. Antes de continuarmos, eu quero verificar com vocês uma outra classificação do ditongo. Diga.